Fala galera, vamos começar aqui nossa aula, tá? Sei que a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas eu espero que a gente possa nos conhecermos em breve. Eu sou o Gustavo, prazer, né? E a gente vai dar início aí aos nossos conteúdos, mesmo que à distância, para que vocês não possam ficar muito atrasados aí em relação aos outros alunos. Tá bem? Então a gente vai começar falando de água, beleza? O que é água? Água é a substância mais importante para a gente depois do oxigênio, tá? Nós não conseguimos viver sem a água. Acho que isso digamos que conhecimento básico para todo mundo, tá? A água, ela é representada pela H2O, né? Vou pegar a vermelha aqui que é melhor. H2O. Que tem essa forma aqui, ó. Essa composição, que é uma composição dita angular, beleza? É um O e dois hidrogênios. Essa água, ela também é o solvente universal. É um solvente universal. O que é solvente universal? É um composto que consegue diluir vários outros compostos. Além disso, é a substância mais presente no nosso corpo, cerca de 70% do nosso corpo é composto por água, e também é um solvente que tem composição polar. Isso aí vocês vão aprender na química, tá? A água, ela tem uma composição que a gente diz polar, ou seja, ela tem polos, né? E a sua porcentagem ela varia conforme a idade. Por exemplo, o recém-nato, que é uma criança que acabou de nascer, tem cerca de 80% do corpo formado de água. Enquanto um adulto tem 70% do corpo formado por água e o idoso 60%. Isso explica o seguinte: qual a importância disso? A importância disso é que os adultos, eles são menos vulneráveis a doenças que possam ocasionar perda de água, como por exemplo diarreia, né? Em contrapartida, os bebezinhos e os idosos, eles não têm tanta água assim para perder, digamos assim. Então, qualquer situação que ocasione perda de água para eles é muito importante e pode ocasionar a morte. Beleza? Por quê? Porque a água é quem vai regular a temperatura do nosso corpo. Quando a gente sua, esse suor evapora, essa água presente no suor, ela rouba calor do corpo para reduzir a temperatura do corpo e manter a nossa temperatura constante. Quando a gente perde água muito rápido, ainda mais os idosos que têm pouca água e o recém-nato que depende dessa água para manter essa temperatura corporal, eles ficam muito vulneráveis a esse tipo de infecção. Tranquilo? E um outro assunto importante, que eu diria que é o mais importante dessa aula, é o ciclo da água. Esse ciclo da água ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Gustavo, qual é a diferença do longo para o curto? É o seguinte, o curto ele leva menos tempo para ocorrer e o longo ele vai levar mais tempo. Por que isso? Pelo seguinte: o curto, galera, ele só envolve a água propriamente dita. Então, a gente tem a água líquida, que vai estar presente no mar, na lagoa, nos oceanos, correto? Essa água, ela evapora, se transforma em nuvens, que é a água no formato gasoso, né? Essa água gasosa se condensa em nuvens, né? A água nas nuvens, na verdade, é uma água condensada. E aí essa água que está nas nuvens pode condensar e precipitar na forma de chuva para os mares, lagoas e oceanos. E com isso você tem a composição novamente da água líquida e esse ciclo ele fica se repetindo eternamente. A gente tem também o ciclo longo. O ciclo longo ele envolve mais coisas. O ciclo longo, além da água propriamente dita, ele vai envolver os animais e os vegetais. Como assim, Gustavo? É o seguinte, nós suamos, o vegetal ele também transpira, correto? Essa água da transpiração, do suor, da urina, ela evapora também, assim como a água dos oceanos. E ao evaporar, ela condensa na forma de nuvens e essa água das nuvens volta para a água dos oceanos, né? Dos mares, das lagoas, dos rios.
e o ciclo se repete. Então a diferença do curto para o longo é o que? São os animais e os vegetais. Correto? Se envolve transpiração, a gente está falando do ciclo longo e não do ciclo curto. Uma outra questão muito importante aqui também, que eu esqueci de colocar nesse material, é a chuva ácida. O que é a chuva ácida? A chuva ácida, ela ocorre pela combinação do ácido sulfúrico, H2SO4, com a água. E aí, você forma o quê? Você forma mais ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico, que também pode ser ocasionado da liberação do enxofre, né? Do próprio enxofre que pode ser liberado, esse próprio enxofre pode se combinar com a água e também formar o ácido sulfúrico. Esse ácido, essa chuva ácida, ela vai ocorrer aonde? Ela vai ocorrer em regiões industriais. Correto? Como, por exemplo, Cubatão. Então, essa chuva ácida, ela ocorre em regiões industriais que tem muita poluição, ocorre liberação do enxofre, do sulfato, né? Esse sulfato, esse enxofre pode se combinar com a água e pode formar um ácido, que é o ácido sulfúrico, que precipita na forma de nuvens e cai na forma de chuva, causando vários problemas, gerando dano em plantação, danos em carros, moradias e tudo mais. Tranquilo? Então agora, vamos falar de mais um tema. Vamos falar de sais minerais, né? Porque o tempo